Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Caleb, você ousará ser como ele? Sermão número 538, pregado na manhã de domingo, 1º de novembro de 1863, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, em Newington, Londres, Inglaterra. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Números 14, 24. É um nome áspero, Caleb. A maioria dos tradutores diz que seu nome significa um cachorro. Mas o que importa o nome de um homem? Possivelmente, o próprio homem era um tanto rude. Muitos dos mais corajosos são assim. Assim como a ostra sem polimento ainda guarda em si a pérola inestimável, muitas vezes a rudez exterior encobre um valor. Um cachorro, além disso, não é mau, pelo contrário, que criatura leal e amiga ele é. Embora Apocalipse diga, de fora ficarão os cães e os feiticeiros, não era exatamente dos cães que o texto está falando. O cão possui essa virtude de seguir o seu mestre, e nisso Caleb foi bem nomeado, pois nenhum cachorro seguiu tão de perto o seu mestre quanto Caleb seguiu o seu Deus. Assim como já vimos o cão fiel seguindo o seu mestre quando está a cavalo, atravessando lama, lodo e sujeira por muitas milhas cansativas, mesmo que os cascos do cavalo possam feri-lo, assim também Caleb se mantém próximo de Deus e, mesmo que a ameaça de apedrejamento o assuste, ele está plenamente satisfeito em seguir o Senhor. No entanto, o nome possui outro significado e gostamos dele ainda mais. Significa todo o coração. Aqui estava um sobrenome adequado para o homem cujo coração todo seguia o seu Deus. Ele mesmo diz que trouxe um relatório da terra de acordo com tudo o que estava em seu coração. Ele era um homem de espírito saudável e poderoso. Não fazia nada sem coração. Seu espírito não era a mornidão laodiceana, que não é nem quente nem fria, e que Deus cospe de sua boca. Era um espírito de calor sagrado, de ousadia nobre. Se não posso chamá-lo de corajoso como um leão, seria porque nenhum leão teve um coração mais valente do que ele. Muitos mortais parecem não ter coração. São como corporações das quais frequentemente nos dizem que têm uma cabeça. Não elegem novos políticos todos os anos com sua influência. E ainda assim, quem já as viu corar? Certamente tem uma boca, pois engolem muito. E mãos, pois podem agarrar muito, e pés, pois dão passos largos. Mas quem já ouviu falar de uma corporação com entranhas, coração ou consciência? Da mesma forma, pode-se dizer de muitas pessoas, tem uma cabeça para entender e pensar, e pés para se mover, e mãos para agir, mas não tem entranhas de compaixão e um coração que sente. Sem dúvida, você já viu, sem dúvida, já encontrou pessoas sem coração. No momento em que você entra em sua companhia, percebe o que são. Assim como o viajante no Atlântico sabe quando há um iceberg nas proximidades pela repentina sensação de frio que o atinge. Você aperta a mão do homem, ela cai em sua mão como um peixe morto. O sangue do homem está frio como uma geada de dezembro. Você conversa com ele, mas nenhum esforço de sua parte consegue movimentar o fluxo congelado de sua alma. Você começa a falar com ele sobre o Evangelho, que ele professa amar tanto. Suas palavras são poucas, suas sílabas fracas, pois seu coração não está na questão. Outros temos o privilégio de conhecer. Confio que existam muitos assim nesta comunidade, que não conseguem falar de Jesus sem emoção. Como dizem os versos, seu pulso salta de prazer,
ao ouvir o nome do Mestre. Se eles cantam, despertam a sua glória, dizendo com Davi: desperta, saltério e harpa, eu mesmo despertarei ao romper da manhã. Se eles oram, é a oração de luta de Jacó no ribeiro de Jaboque. E se eles servem a seu Deus, cumprem as palavras dos apóstolos. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. É um Caleb de coração, então. Preferimos interpretar seu nome dessa maneira do que a outra, mas se juntarmos as duas, ele será um cachorro por seguir fielmente seu Deus, mas será todo o coração, porque segue plenamente o Senhor. Existem 3 coisas sobre Caleb que merecem consideração: ser um seguidor fiel ao seu Deus, a recompensa que ele realmente desejava e seu caráter interno. O que foi a fonte secreta de sua devoção a Deus, a saber, que ele tinha outro espírito. Deixe este bravo veterano diante de nós. Vamos olhar para ele e aprender algo sobre a sua fiel devoção ao seu Deus. Perceba, amados, que ele nunca foi à frente de seu Deus. Isso seria presunção. O ponto mais alto a que o verdadeiro crente jamais chega é andar com Deus, mas nunca andar à sua frente. É verdade que andamos diante do Senhor na terra dos viventes, mas isso é em outro sentido, significando sob seus olhos. Nunca corremos à frente de Deus para ultrapassar sua providência e nos tornamos os diretores de nossos próprios passos. Aqueles que viajam à frente da nuvem logo encontrarão outras nuvens ameaçando-os. Aqueles que deixam a coluna de fogo e querem ser seus próprios guias, em breve estarão no fogo, sem um guia para tirá-los de lá novamente. Devemos seguir o Senhor. As ovelhas seguem o pastor. Ele conduz suas próprias ovelhas, diz Cristo, e vai adiante delas e elas o seguem. Elas seguem como o soldado segue o capitão. Ele aponta o caminho, lidera a vanguarda e enfrenta o perigo mais intenso, enquanto o guerreiro fiel segue de perto atrás. Elas seguem como o discípulo segue o mestre, não ensinando, discutindo ou disputando, mas sentando-se aos seus pés, acreditando que quando ele guia no caminho do conhecimento, é um caminho verdadeiro e correto. Enquanto, se procuramos ser sábios além do que está escrito, caímos em armadilhas e ciladas. Caleb seguiu o Senhor. Muitos outros fazem o mesmo, mas então eles não podem conquistar aquele advérbio, que é a medalha de ouro de Caleb. Ele seguiu o Senhor plenamente, diz um texto, totalmente, diz outro. Alguns de nós seguem o Senhor, mas de longe, como Pedro, ou de vez em quando, como fez o rei Saul. Não somos constantes. Não entregamos todo o nosso coração a Deus. A essência, então, da fidelidade de um homem em seguir está no advérbio plenamente. E aqui, com sua permissão, ao explicar essa palavra totalmente, seguiria a explicação do bom puritano Matthew Henry. Não consigo pensar em uma explicação melhor, nem mesmo em uma tão boa, por conta própria. Ele seguiu o Senhor totalmente, isto é, em primeiro lugar. Ele o seguiu universalmente, sem divisões. O que quer que seu mestre lhe dissesse para fazer, ele fazia. Como diziam os versos, em todos os caminhos designados pelo Senhor, sua jornada ele prosseguiu. Ele não dizia, vou cumprir este dever e negligenciar o outro. Serei fiel à minha consciência e ao meu Deus neste ponto, mas aquele será deixado para outro dia. Ele aceitava os mandamentos como os encontrava e, se eram 10, não desejava torná-los 9. Nem queria mudar a ordem deles, colocando o segundo como o primeiro que Deus havia estabelecido. Ele não desejava dividir os mandamentos. O que Deus havia unido, ele não desejava separar. Ele seguiu o Senhor sem escolher, sendo universalmente obediente à lei de seu mestre. Irmãos, eu gostaria que pudéssemos dizer o mesmo de todos os cristãos professos. Você vê que Caleb estava tão pronto para lutar contra os gigantes quanto para carregar os cachos de uvas. Temos uma multidão que está pronta para os deveres doces, exercícios agradáveis e compromissos espirituais que trazem alegria e paz, sendo sempre muito bem aceitos. Mas quando se trata de lutar contra gigantes, quantos dizem, peço que me desculpem?
defender a causa de Cristo contra adversários, submeter-se à repreensão, enfrentar sozinho e lutar contra os inimigos do Senhor, muitos recuarão diante disso. E tememos que alguns se afastem para a perdição, porque nunca receberam o coração perfeito que é obediente a Deus em toda a sua vontade. Se você tem uma serva que escolhe quais dos seus comandos obedecer, ela é mais a senhora do que a serva. Se você, querido irmão, disser a respeito da vontade do Senhor, farei isso e não farei aquilo, você de fato se torna um mestre. O espírito de rebelião está em você. Você já se desviou dos caminhos do seu Senhor e levantou a bandeira da revolta. Cuidado para não se ferir com muitas tristezas. Alguns se desculpam por negligenciar deveres sob o argumento de que eles não são essenciais, como se todo dever não fosse essencial para o seguidor perfeito de Cristo. Eles são insignificantes, diz a pessoa, não envolvem nada, quando na verdade, muitas vezes, o dever aparentemente insignificante é realmente o mais importante de todos. Muitos grandes senhores, nos tempos antigos, abriram mão de suas terras em regime de enfetelze para seus inquilinos. E talvez a taxa anual a ser paga fosse trazer um pequeno pássaro ou um grão de pimenta. Em alguns casos, era trazer um torrão de terra ou uma folha verde. Agora, se o inquilino, no dia anual, se recusasse a prestar homenagem e dissesse que era uma coisa muito trivial trazer um grão de pimenta para o senhorio do feudo, ele não teria perdido sua propriedade, pois ele teria se colocado como um proprietário superior, reivindicando um direito que seu senhor feudal imediatamente contestaria. É exatamente assim, para citar um único exemplo, no caso do batismo do crente. Quando o crente diz, bem, certamente isso é uma coisa pequena, posso negligenciá-la com segurança, ele não nega ao seu soberano Senhor e Mestre esse ato de homenagem que, embora seja simples em si mesmo, é cheio de significado, porque é um reconhecimento dos direitos superiores do grande rei. Quem lhe disse que não era essencial? Quem lhe disse para negligenciá-lo? Certamente deve ser um espírito das trevas que falou com você. O judeu antigo não pode negligenciar a circuncisão. Seu filho será excluído da congregação de Israel, a menos que o rito doloroso seja realizado. Ele não pode recusar a ceia pascal, pois se o fizer, o anjo destruidor ferirá sua casa. E nessa Páscoa, tudo deve ser observado. Nenhum osso deve ser quebrado. A criatura não deve ser comida crua nem cozida em água. Deve ser assada no fogo. Deve ser comida com ervas amargas. Há detalhes minuciosos dados, e cada um desses, tendo o mandamento solene de Deus sobre eles, deve ser cuidadosamente observado pelos filhos de Israel ao longo de todas as gerações. Certamente deve ser assim com as ordenanças cristãs e com os mandamentos do Rei dos Céus. Não podemos violá-los impunemente. O espírito que nos levaria a negligenciar um dos menores deles é do diabo e nos conduz ao inferno. Um espírito de obediência parcial é um espírito de desobediência radical. O velho profeta simplesmente comeu e bebeu em Betel, e isso também, como ele pensava, com base em autoridade profética. E ainda assim, o leão o matou, porque ele se rebelou contra a ordem expressa de Deus. Não devemos imitar o fariseu que dizimava hortelã, anis e cominho e depois negligenciava os assuntos mais importantes da lei. Mas devemos lembrar que Jesus disse, isso era necessário fazer e não omitir aquele. Assim, a hortelã, o anis e o caminho ainda devem ser dizimados. E ainda nas coisas pequenas, bem como nas grandes, nossa obediência a Deus deve ser realizada. Tenham cuidado, queridos amigos, para que, como Caleb, vocês sigam o Senhor plenamente, ou seja, universalmente, sem divisões. Agora, posso fazer uma pergunta de consciência para todos ao meu redor? Não há algo que sei que é a vontade do meu Senhor e que não fiz? Irmãos, não há algum mandamento que ainda não obedeceram? Algum dever de abnegação que tenham evitado? Algum compromisso santo para o bem dos seus semelhantes ou para a glória do Senhor que tenham negligenciado descuidadamente? Se for assim, eu vos peço, vejam isso, pois nunca poderão ter a bênção de Caleb,
até que tenham o espírito completo e universal de obediência que Calebe tinha. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Algo importante precisamos ressaltar aqui. Calebe seguiu o Senhor plenamente, ou seja, sinceramente, sem dissimulação. Ele não era um hipócrita. Ele seguiu o Senhor com todo o seu coração. Um dos testes mais seguros de sinceridade está na disposição de sofrer pela causa. Suponho que os 12 espias se encontraram na parte sul da terra e fizeram uma pequena consulta sobre qual seria o relatório que trariam. Como 12 jurados, eles agora deveriam dar seu veredicto e 10 deles concordaram. É uma terra que mana leite e mel, mas devora seus habitantes. Está cheia de gigantes com cidades muradas até o céu, e é impossível para nós tomá-la por posse. Calebe e Josué discordaram desse veredicto. Não sei quais foram os argumentos e raciocínios, as brincadeiras e zombarias aos quais Calebe foi exposto pelos outros 10 príncipes. Mas sabemos que, quando chegou a hora de dar seu veredicto, Calebe ousou se levantar sozinho e declarar que esse não era o seu testemunho. Josué parece não ter dito nada, provavelmente por motivos prudentes, pois sendo o servo de Moisés, o povo daria menos importância ao que ele dissesse, argumentando que ele certamente tomaria partido de Moisés e seria influenciado por sua superioridade. Portanto, Calebe permaneceu sozinho e enfrentou o tumulto. Que corajoso era esse homem, que tinha apenas 40 anos ao se opor aos outros 10 príncipes e declarar em contradição direta a eles: vamos subir, somos capazes de possuir a terra. Quando o povo pegou pedras e Josué foi obrigado a falar com Calebe, não foi sem grande perigo e exigiu coragem mental para permanecer de pé em meio aos insultos e zombarias da multidão e ainda apresentar um bom relatório sobre a terra. Calebe seguiu sinceramente o Senhor. Amados, quantos professam seguir a Deus, mas o fazem sem seus corações? A aparência da religião muitas vezes é mais cara para os homens do que a própria religião. Como alguém diz, muitos homens gastaram 500 libras em um quadro de um mendigo de Murilo ou de um bandido de Salvator Rosa, mas não dariam nem um centavo para um mendigo real e ficariam loucos ao ver um bandido. A imagem da religião, o nome exterior dela, os homens darão muito para manter, mas a realidade da religião, isso é completamente diferente. Muitas de nossas igrejas são coroadas com a cruz de pedra, mas quantos dos adoradores se importam em tomar diariamente a cruz de Cristo e segui-lo? Conhecemos homens religiosos que são respeitados pelos ímpios, não por sua religião, mas por causa de alguma circunstância fortuita. Não era a religião em si que lhes interessava. Se você levar um urso em uma jaula para uma cidade, os homens pagarão para vê-lo, mas solte-o entre eles e eles pagarão o dobro para se livrar dele. Assim, às vezes, se um homem religioso tem algum talento ou habilidade, há muitos que o considerarão e o admirarão, mas não por causa de sua religião. Deixe a religião em si ser manifestada nas ações diárias de sua vida e imediatamente eles começarão a abominá-lo. Há muito falso amor por Jesus, muita profissão profana. Vamos lembrar, no entanto, que o dia está chegando, quando toda falsa profissão será destruída. A pá na mão de Cristo não deixará nenhum restolho sobre um monte de trigo. E o grande fogo não permitirá que uma única partícula de escória fique sem ser consumida. Feliz será o homem cuja fé era uma fé verdadeira, cujo arrependimento era sincero, cuja obediência era verdadeira, que entregou seu coração inteiro, à causa de seu mestre. Outra coisa em Calebe é muito notável. Calebe seguiu o Senhor plenamente, ou seja, alegremente, sem disputar. Aqueles que servem a Deus com semblante triste, porque fazem o que é desagradável a eles, não são servos de forma alguma. Nosso Deus não exige escravos para adornar seu trono. Ele é o Senhor do império do amor. Os anjos de Deus o servem com cânticos, não com gemidos.
E Deus ama ter a obediência alegre de suas criaturas. Na verdade, arrisco dizer que essa obediência, que não é alegre, é desobediência, pois o Senhor olha para o coração das coisas e, se Ele vê que o servimos por força e não porque o amamos, Ele rejeitará nossa oferta. Esse serviço que está ligado à alegria é um serviço de coração e, portanto, verdadeiro. Tire a alegria do cristão e você tirou, acredito eu, o teste de sua sinceridade. Se um homem é levado à batalha, ele não é um patriota, mas aquele que marcha para a refrega com olhos brilhantes e um rosto radiante, cantando: "É doce morrer pela pátria", prova ser sincero em seu patriotismo. A alegria, mais uma vez, torna o homem forte em seu serviço. É para o nosso serviço o que o óleo é para as rodas de um vagão de trem. Sem sua porção de óleo, o eixo logo esquenta e ocorrem acidentes. E se não houver uma alegria santa para lubrificar nossas rodas, não seremos capazes de servir a Deus com qualquer tipo de poder. O homem que é alegre em seu serviço a Deus prova que a obediência é o seu elemento. Já vi as aves marinhas em tempo tempestuoso, voando sobre a terra com suas enormes asas pesadas batendo. Que contraste entre elas e a cotovia, que ao subir aos céus faz suas asas vibrarem muitas vezes em um momento, enquanto essas criaturas de asas largas e pesadas voam como se não pudessem voar. Elas estão fora do seu elemento. Elas anseiam até que possam novamente voar sobre o mar. Alguns homens no serviço de Deus são como esses cisnes pesados. Suas asas batem de vez em quando com um tipo de batida moribunda. Não há vivacidade na vida deles. Eles estão fora do seu elemento. Agora, Deus nunca receberá de nós uma obediência que não seja consistente com a nossa natureza. Entenda-me bem, se fosse possível para um homem com uma natureza não espiritual, com uma natureza caída, realizar o mesmo trabalho que um santo realiza, ainda assim sua natureza estragaria seu ato. Deus olha para a natureza de onde vem um ato. E se ele vê que vem de uma natureza espiritual renovada, regenerada, então ele reconhece que a obediência é o nosso elemento e assim aceita o nosso serviço. Deixe-me fazer essa pergunta entre vocês. Irmão, você serve ao Senhor com alegria? Frequentemente, as pessoas doam para a causa de Deus porque são pedidas. Uma libra é arrancada delas. Você acha que Deus se importa com sua libra? Bem que você poderia tê-la guardado. Nenhuma bênção virá sobre você. Quando você dá para a causa de Deus, faça-o com alegria. Aquele que dá não deve dar de má vontade, senão terá oferecido uma oferta inaceitável a Deus. Quando você sai para os cultos durante a semana, você vai porque deve ir ou porque ama ir? Esse é o sinal do verdadeiro Filho de Deus, o verdadeiro Caleb, que ele pode cantar: "Faz-me andar em teus mandamentos, é um caminho encantador." O homem tinha seu coração correto, ele se sentia em casa na obra do Senhor. Aqui está a sua alegria, é o amor que faz nossos pés alegres seguirem prontamente a obediência. Caleb era um daqueles que servia ao Senhor com alegria. Agora, há um outro aspecto: ele seguiu o Senhor constantemente, sem vacilar. Tendo começado, quando iniciou a busca para exercer um julgamento sincero, ele perseverou durante os 40 dias de seu trabalho como espião e trouxe um relatório verdadeiro. Ele viveu 45 anos no acampamento de Israel, mas durante todo esse tempo ele seguiu o Senhor e nunca se associou com rebeldes murmuradores. E quando chegou a hora de reivindicar sua herança aos 85 anos, o bom e velho homem estava seguindo o Senhor plenamente. Ainda assim, sua fala o denuncia. Ele mostra um coração constante. Deus selou sua alma na juventude e ele permaneceu fiel ao seu Deus quando os cabelos grisalhos adornaram sua testa. Amados, quantos professos cristãos falham nesse aspecto? Eles seguem o Senhor de forma intermitente. Eles saem de nós porque não são dos nossos, pois se tivessem sido dos nossos, teriam continuado conosco. Eles se lançam no Evangelho como o peixe voador salta para o ar. Eles voltam aos seus pecados, assim como o mesmo peixe retorna ao seu elemento. Eles fazem uma grande chama por um tempo,
como o crepitar dos galhos no fogo, mas eis que a chama logo se apaga, pois eles não são como a sarça miraculosa que ardeu. Deus não habita neles. Calebe foi guardado pelo poder de Deus por meio da fé para a salvação. Ele poderia dizer com Judas: aquele que é capaz de me guardar de tropeçar e de me apresentar diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todas as eras, agora e para todo sempre. Ele não era como alguns que imitam um mendigo coxo que mancava o dia todo pelas ruas para juntar dinheiro. Então à noite ia para a cozinha dos ladrões, onde todas as iguarias eram retiradas da sacola. O dinheiro fluía livremente, e o vinho e o banquete eram comprados. Então o trapaceiro soltava sua perna manca e dançava tão alegremente quanto o resto. Não, Calebe não era desse tipo. Ele nunca mancava na virtude, nem saltava no vício. Sua caminhada era sempre a mesma e o caminho sempre reto. Deus o havia libertado da dissimulação e lhe dado constância em seu lugar. Como ele brilhou intensamente quando ficou sozinho, fiel entre os infiéis. Mesmo Josué, por um tempo, fica em silêncio. Mas podemos compará-lo, para usar a metáfora do bom e velho Gotthold, podemos compará-lo a uma árvore. O vento havia soprado, foi um furacão terrível, e Gotthold entrou em uma floresta e viu muitas árvores arrancadas pelas raízes. Ele se maravilhou com uma árvore que ficava sozinha e ainda assim havia permanecido inabalada na tempestade. Ele disse: como isso é possível? As árvores que estavam juntas caíram, e esta sozinha permaneceu firme. Ele observou que quando as árvores crescem muito juntas, elas não conseguem enviar suas raízes para a terra. Elas se apoiam muito umas nas outras. Mas essa árvore, ficando sozinha, tinha espaço para lançar suas raízes na terra e agarrar-se à rocha e às pedras. E assim, quando o vento veio, ela não caiu. Assim foi com Calebe. Ele sempre se agarrou ao seu Deus, não aos homens. E assim, quando o vento soprou, ele permaneceu em pé. Vi esta manhã uma árvore enorme que ficava à beira da água até ontem, soprada para dentro do grande lago em nosso parque. Bem poderia ter caído durante uma noite assim, mas havia outras árvores mais distantes da água que permaneceram firmes. Você sabe que é em nossa prosperidade, nosso lado de misericórdia, é onde a água chega à raiz, onde a abundância vem, que a tentação também vem. E somos sempre mais fracos, onde talvez sonhássemos que éramos os mais fortes. Calebe era constante porque era um homem enraizado, e nem mesmo o sucesso o derrubava. Ele não era uma daquelas plantas que brotam rapidamente porque não há profundidade na terra. Ele tinha um firme apego ao seu Deus. Vocês sabem, minhas irmãs, como usam seus anéis. Eu gostaria que todo cristão usasse suas graças da mesma maneira. Vocês não usam apenas o anel de casamento, mas também o anel de segurança. E todo cristão deve usar o anel da constância para proteger o anel de sua fé. Calebe havia selado seu coração e colocado uma pulseira em seu braço. Seu amor era forte como a morte e durou até mesmo a sepultura. Ele viu o Senhor, amou o Senhor, confiou no Senhor e por essas razões seguiu o Senhor plenamente. Aqui deixo o texto com vocês, apenas pedindo a vocês, queridos amigos, que se assegurem de ter sua santa perseverança. Portanto, orem, sustenta-me e estarei seguro. E confiem a si mesmos onde Calebe se confiou, na mão de Deus. Ele tinha, como o texto mostra, obediência completa, sem dividir e obedecer apenas alguma parte. Viveu sinceramente, sem dissimular, alegremente, sem reclamar, e constantemente, sem se arrastar para a obediência. Calebe nos ensina a realmente viver para Deus. Olhemos para o que é a porção favorita de Calebe. Em recompensa por seu fiel seguimento de seu mestre, sua vida foi preservada na hora do julgamento. Os 10 caíram, atingidos pela praga, mas Calebe viveu. Bendito é o homem que tem o Deus de Jacó como sua confiança. Como dizem os versos, aquele que fez de Deus o seu refúgio encontrará morada mais segura.
Caminhará o dia todo sob sua sombra, e à noite repousará sua cabeça. Mesmo que 1000 caiam ao teu lado e 10.000 à tua direita pereçam, teu Deus salva seu povo escolhido, entre os mortos, no meio das sepulturas. Se alguém experimenta livramentos especiais, esse é Calebe. Se ele seguir a Deus plenamente, Deus cuidará plenamente dele. Quando você busca somente a honra de seu mestre, ele cuidará de sua honra. Quando a rainha Elizabeth enviou um certo comerciante para a Holanda, ele reclamou a ela: se eu fizer os negócios da vossa majestade, meu próprio negócio será arruinado. Você faça o meu negócio, disse a rainha, e eu cuidarei do seu negócio. Assim é com o nosso Deus. Meu servo, sirva-me, e eu o servirei. Calebe está disposto a dar sua vida por seu mestre, e por isso seu mestre lhe dá sua vida. Há muitos que buscam sua vida e a perdem, e há alguns que a perdem por amor a Cristo e a encontram para a vida eterna. Calebe também foi confortado com uma longa vida de vigor. Aos 85 anos, ele era tão forte quanto aos 40 e ainda capaz de enfrentar os gigantes. Se houver um cristão que tenha em sua velhice o vigor da fé e da coragem, é aquele que segue o Senhor plenamente. Tenho em minha mente um homem que se dedicou, ainda jovem, à causa do seu mestre. Ele serviu zelosamente a igreja em seu tempo e geração. E agora é seu privilégio ver o bem dos escolhidos de Deus. Seu coração se alegra tanto ao ver a misericórdia de Deus que ele está pronto para dizer, como Simeão: Senhor, agora podes despedir o teu servo em paz, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Recebemos nossos santos idosos dentre esses jovens fiéis. Se um dia vamos ver entre nós nobres veteranos, campeões da época, cujas cabeças serão coroadas com cabelos grisalhos de honra, devemos buscar aqueles que desde o início de seus dias foram ardorosos na causa do seu mestre, obedientes em tudo, completamente consagrados a Deus. Experiência, sabedoria e graça são os presentes do nosso Senhor Jesus para aqueles que andam com zelo e sinceridade em seus caminhos. Mais uma vez, Calebe recebeu como recompensa grande honra entre seus irmãos. Ele tinha pelo menos 20 anos a mais do que qualquer outro homem no acampamento, exceto Josué. As mães seguravam seus filhos nos braços para olhar para Calebe enquanto ele caminhava pela rua. Todos morreram, diziam as mães. Todos morreram no acampamento de Israel, exceto aquele homem que anda ali com passos firmes. Todos morreram e seus corpos foram enterrados no deserto, exceto aquele homem e Josué, filho de Num. Nas reuniões de conselho, ele era respeitado com tanta reverência quanto Nestor nas assembleias dos gregos. Nos acampamentos, ele parecia como outro Aquiles no meio dos exércitos da Lacedemônia. Ele vivia como rei e patriarca entre os homens. Assim como um poderoso alpe levanta sua cabeça mais perto do céu do que todos os seus companheiros, sua cabeça branca e pura se comunica com coisas celestiais. Esse homem idoso de cabelos grisalhos deve ter parecido um pico imponente no meio dos heróis de Israel. Um primeiro-ministro feito pela graça do povo de Israel, depois que Josué mesmo tinha partido. Bem, irmãos, assim Deus fará de nós se entregarmos completamente nossos corações a Ele. Repito, se honrarmos a Deus, Ele nos honrará. Aqueles que me honram, eu honrarei. Aqueles que me desprezam serão desprezados. Os cristãos inconsistentes, homens e mulheres que podem ser cristãos, mas que nunca se envolvem completamente na obra do Senhor, nunca são honrados na igreja. Eles necessariamente ficam em segundo plano, são tolerados em vez de admirados. Mas os espíritos calorosos, zelosos e cheios de vida, esses são os homens que se destacam como a gavela de José no meio das gavelas de seus irmãos que se curvam diante dela. Novamente, e você achará isso estranho de se dizer, Calebe teve a distinta recompensa de ser colocado no serviço mais difícil. Esse sempre é o destino do servo mais fiel de Deus. Havia 3 guerreiros enormes em Hebrom. Ninguém se atrevia a matá-los, exceto o nosso bom e velho amigo Calebe. Esses anaquins, com seus 6 dedos em cada pé e 6 dedos em cada mão, deveriam ser derrotados e expulsos. Quem irá fazê-lo?
Se ninguém mais se oferecer, aqui está Calebe. Na verdade, ele não apenas se deixa ser enviado para a missão, mas implora a permissão para assumir o lugar, porque era a tarefa mais difícil da guerra, e ele ansiava ter a honra de fazê-la. Grande homem idoso, oxalá tivéssemos deixado muitos como você para trás. Quando há algo agradável a fazer por Cristo, como nos esforçamos para servi-lo. Mas se há um lugar na linha de frente da batalha, deixe que o irmão fulano faça isso. Você não percebe a maneira como a maioria dos homens recusam a honra de enfrentar perigos especiais? Nosso amigo fulano é muito mais qualificado para isso. Deixe que ele o faça. Se fôssemos verdadeiros valentes por Deus, cada um de nós lutaria para assumir a tarefa mais desesperada, a mais difícil e a mais perigosa. Quem ganha honra? O homem que lidera a vanguarda. Mas não há muitos que se esforçam para ter o privilégio de ir à frente. Eles não estão tão dispostos a serem derrubados da escada e lançados do alto do muro para terem seus cérebros esmagados no chão. Não estão tão ansiosos para serem explodidos pelas baterias. Mas verdadeiramente, se pudéssemos rivalizar até mesmo com os soldados terrenos em sua bravura e sacrifício, seria bom. Calebe teve a distinta honra de ser permitido liderar a investida contra o gigante Anaquim. Siga plenamente ao Senhor e até mesmo o próprio diabo terá temor de você. Mantenha-se perto do seu Senhor e desafie todos os demônios do inferno. Na última terça-feira de manhã, quando saí de Londres para ir a Worcester pregar, a névoa estava tão densa quanto já vi, mas o que se importava? A locomotiva só precisava permanecer nos trilhos, seguir fielmente o caminho marcado e estaria segura. Não havia necessidade especial de enxergar, porque a estrada estava traçada. E quando um cristão sabe que está certo, pode seguir em frente, com névoa ou sem névoa. Mas quando um homem sai do caminho, então ele pode bem pausar, pois pode estar em uma vala, e ninguém sabe quão logo ele pode se dar mal. Acerte seu coração e você será independente do clima. Ajuste sua alma corretamente e você poderá desafiar a flecha mais afiada do adversário. O Senhor está conosco, se estivermos com Ele. Esse grande homem idoso, em seus últimos anos, teve a honra de desfrutar do que ele havia visto antes. Ele havia apenas visto a terra quando disse: somos capazes de conquistá-la. Mas outros disseram: não, não, não. Bem, ele não apenas viveu para conquistá-la, mas também para desfrutá-la para si mesmo. Temos, em algumas de nossas igrejas, não falo da minha neste momento, certos reverendos senhores idosos que poderiam muito bem ter ido para o céu há anos, que se houver alguma empreitada a ser realizada, dizem: não é possível. Eles se sentam e calculam em um pedaço de papel com lápis e dizem: não temos dinheiro suficiente, não é possível ser feito. Talvez algum jovem soldado de Cristo no exército diga: é possível, tenho certeza de que podemos fazer isso. Mas o bom velho, tendo decidido nunca caminhar pela fé, insiste em seu lema: é imprudente. Essa é a grande palavra com a qual tentam tirar o juízo do zelo jovem. Imprudente, imprudente. Mas graças a Deus, existem outros de outro tipo, que embora envelheçam, dizem: bem, eu não sei, talvez possam me considerar um garoto em minha velhice, mas eu realmente acredito que Deus ouvirá a oração e que, se for a obra de Deus, podemos fazê-la. E o velho coloca a mão no ombro do jovem soldado e o encoraja a seguir em frente, e que Deus esteja com ele. Esse é o tipo de Calebe que eu gosto. Que homens assim vivam para ver a recompensa de sua confiança. De fato, eles verão que Deus é fiel à sua fé e que Ele recompensa aqueles que se atrevem a fazer coisas difíceis com confiança em seu nome. Talvez eu esteja falando com algumas pessoas do interior. Vocês têm um ministro lá embaixo, mas ele quer fazer um pouco mais de bem do que vocês gostariam que ele fizesse. Agora, cuidado com o que vocês pensam. Se não puderem ajudá-lo, deixem-no em paz. Mas eu peço a vocês, por outro lado, que se esforcem para encorajá-lo, animá-lo, pois vocês nunca conquistarão um Hebron para si mesmos ou para a igreja se estiverem sempre falando sobre os gigantes
as dificuldades e os perigos. Não há dificuldade para o homem que tem fé suficiente para superá-las. Para concluir este ponto, o bom e velho Caleb deixou uma bênção para seus filhos. Ele tinha muitos filhos, mas lutou por eles e conquistou uma porção de terra para cada um. Ele também tinha uma filha, a quem ele prometeu dar em casamento a qualquer homem que derrotasse Kiriat-Zefer. Ele era um homem de tal natureza que não gostava de ter um genro que não pudesse lutar tão bem quanto ele mesmo. Ele se alegrava em ver valor nos jovens e, assim, ofereceu sua filha como mulher de um homem valente que a merecesse. Quando ele deu sua filha, ela foi até ele e pediu uma bênção dupla. Ela já tinha terra em uma região do sul. Ela queria a terra das nascentes, e ele lhe deu a bênção das fontes superiores e inferiores. Se houver algum homem que será capaz de deixar para seus filhos a bênção das fontes superiores e inferiores, é aquele que segue plenamente ao Senhor. Se eu pudesse invejar alguém, seria o crente que desde a juventude tem andado pela graça divina de acordo com os mandamentos do seu Senhor e que é capaz, quando chegar a sua hora, de derramar bênção sobre seus filhos e filhas, deixando-lhes a piedade que tem a bênção tanto desta vida como da vindoura, a bênção das fontes superiores e inferiores. Então foi a recompensa do bom e velho Caleb. Alguns de nós ainda são jovens, membros dessa igreja, homens e mulheres, e temos diante de nós, espero, a oportunidade, se Deus nos conceder a graça, de nos tornarmos Calebes. E se o Senhor me poupar como poupou Josué e poupar vocês como poupou Caleb, ainda poderemos, quando nossos cabelos estiverem grisalhos, fazer algo pelo Senhor nosso Deus, enquanto aqueles que lutaram antes de nós descansam entre os montes. Ó, pelo Espírito Santo em nós e pelo amor de Jesus sobre nós, que possamos ser aceitos no amado. E agora, por último, o caráter secreto de Caleb. O Senhor diz dele, porque ele tem outro espírito com ele. Ele tinha outro espírito, não apenas um espírito ousado, generoso, corajoso, nobre e heróico, mas o espírito e a influência de Deus que o elevaram acima das perturbações humanas e dos medos terrenos. Portanto, ele seguiu a Deus plenamente. Literalmente, ele o perseguiu. Deus lhe mostrou o caminho a seguir e a conduta que deveria seguir. E ele preencheu essa linha, seguindo em todas as coisas a vontade do seu mestre. Tudo age de acordo com o espírito que está nele. Aquela lâmpada ali não emite luz. Por quê? Porque não tem óleo. Aqui está outra lâmpada. Ela ilumina a escuridão da cela. Por quê? Porque está cheia de óleo, e o óleo é a mãe da luz. Existem duas enormes sacolas de seda. Uma delas repousa pesadamente no chão, a outra se eleva em direção às estrelas. Uma está cheia de gás carbônico. Ela não pode subir, age de acordo com o espírito que está nela. Tem um gás pesado e ali ela fica. A outra está cheia de hidrogênio e ela age de acordo com o espírito que está nela e sobe. O ar leve busca as regiões mais leves e sobe. Tudo de acordo com sua própria ordem. A verdadeira maneira de fazer uma nova vida é receber um novo espírito. Deve ser dado a nós, se quisermos seguir plenamente ao Senhor, um novo coração. E esse novo coração deve ser encontrado aos pés da cruz, onde o Espírito Santo opera por meio das feridas sangrentas de Jesus. Queridos amigos, eu desejo diante de Deus que todos nós tenhamos o que é a marca distintiva de um espírito correto, o espírito de fé, aquele espírito que leva a Deus a sua palavra, lê sua promessa e sabe que ela é verdadeira. Aquele que possui esse espírito logo seguirá plenamente ao Senhor. A incredulidade é a mãe do pecado, mas a fé é a matriz da virtude. Mas fé, Senhor, mas fé simples e infantil em um Salvador precioso. Então, um espírito fiel sempre gera um espírito manso, e um espírito manso sempre gera um espírito corajoso. Diz-se da madeira do sabugueiro que nada é mais macio, mas também é registrado que Veneza foi construída sobre pilares de sabugueiro, porque ele nunca apodrece. E assim um homem de espírito manso, que é gentil e paciente, continua bravamente, mantendo-se firme contra todos os ataques do destruidor adversário.
O verdadeiro crente também tem um espírito amoroso como resultado da graça de Jesus. Ele ama a Deus, portanto, ama o povo de Deus e as criaturas de Deus. E tendo esse espírito amoroso, ele tem em seguida um espírito zeloso. E assim, ele se gasta e é gasto por Deus. E isso gera nele um espírito celestial. E assim, ele procura viver no céu e fazer da terra um céu para os seus semelhantes, acreditando que em breve terá um céu para si mesmo e para eles do outro lado do rio. Tal espírito tinha um bom Caleb. Não podemos imitá-lo até que tenhamos seu espírito. Estamos mortos até que ele nos vivifique. Ó, que o Espírito Santo nos conduza a irmos até Jesus exatamente como somos, e a olharmos para ele e implorarmos que ele cumpra aquela grande promessa da aliança. Também lhes darei um novo coração, e porei dentro deles um espírito reto. Você e eu não temos seguido plenamente ao Senhor. O que faremos então? Primeiro, humilhemo-nos em arrependimento. Caleb significa cão. Aprendamos com um cão. Quando um cão fez algo errado e você pega uma vara para bater nele, ele se deita no chão e uiva, e se aproxima de seus pés, olhando tão piedosamente para você que você larga a vara. Agora, façamos o mesmo. Sejamos cada um de nós Calebes, cães nisso. Vamos nos curvar aos pés da justiça de Deus, olhar para o rosto da misericórdia de Deus, e através de Jesus Cristo, Ele nos perdoará. Tendo feito isso, que Ele nos capacite a exercer uma fé simples em Cristo. Assim como a criança vive dependente do seio da mãe e recebe seu alimento dos pais, que seja nosso e seu viver depender das feridas de nosso querido Senhor. E esta noite, quando viermos à sua mesa, comamos sua carne e bebamos seu sangue, mantendo-nos próximos de sua pessoa, recebendo nossa vida dos canais secretos de sua vida, vivendo dele. Se vivermos perto de Jesus, devemos ser Calebes. Aquele que está unido a Jesus seguirá a Deus, pois Jesus é perfeito em seu seguimento do Pai. E nós, sendo parte dele, também seremos perfeitos. Mas a obra do Espírito Santo deve começar trazendo-nos a Jesus exatamente como somos. Deus nos ajude a confiar nele como somos, e então ele nos fará Calebes e nos guardará até o fim. Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás.